O Recife de 1919 ainda respirava curto depois da gripe espanhola. As procissões haviam voltado, mas a cidade caminhava como quem sai de um quarto escuro para o sol do meio-dia. Olhos semicerrados, passos medidos, medo de tropeçar de novo. Os bondes de Santo Amaro e Boa Vista tocavam seus sinos finos, os jornais falavam em modernização, e no entanto as esquinas cheiravam a remédio, vela e roupa recém-ensaboada. É nesse cenário de casas reabertas e portas entreabertas que a história de Rosa Matos começa, ou termina. Rosa tinha 22 anos e um caderno de capa verde com linhas miúdas que ela chamava de diário, sem nenhum diminutivo que a diminuísse. Escrevia à noite à luz de lamparina, sentada perto da janela do sobrado da Rua da Imperatriz, onde morava com a mãe, Odete Matos, viúva de um escrivão. 3 meses antes do que todos chamariam de o caso, Rosa ficara noiva de Álvaro Falcão, caixeiro viajante de firma de ferragens, homem de fala doce e dedos impacientes. O casamento estava marcado para 4 de novembro, na igreja da Boa Vista. O vestido estava em costura com Dona Salete, a melhor agulha do quarteirão, e a fotografia do casal, tirada no estúdio Lux, na Rua Nova, já tinha moldura simples encostada no aparador. No dia 29 de outubro, uma quarta-feira de calor pesado, Rosa saiu cedo para buscar uma correção de barra na costureira. Às 10, foi vista na ponte da Boa Vista conversando com a amiga Lídia, enfermeira do Hospital Pedro II. Às 11h30, comprou um frasco de tinta violeta na Casa Sport, papelaria que tinha fama de ter tudo o que se precisava para escrever o que fosse. Ao meio-dia, passou no correio e postou um envelope endereçado a si mesma, um hábito que Lídia dizia ser um jogo, escrever para futuro nenhum, só para ver o carimbo da data. Às 4 da tarde, um vizinho jurou tê-la visto no bonde que ia para a Casa Forte. Às 6, Odete achou a janta fria e a casa silenciosa. Às 8, Álvaro bateu a porta com flores compradas na pressa. Às 10, a mãe foi à delegacia do bairro de São José. Às 11, o delegado Severino Albuquerque registrou desaparecimento de moça, noiva marcada, sem brigas declaradas, sem recados deixados. Era mentira. Havia recado, mas ninguém ainda o reconhecera como tal. Estava dentro do caderno de capa verde. O diário foi encontrado na manhã seguinte no fundo da gaveta de lenços. Não estava escondido, estava guardado. A primeira folha dizia: Rosa Matos, 1919, para uso de quem sabe ler devagar. As páginas anteriores falavam de costuras, leituras, da vontade de ver o mar de Olinda numa manhã vazia. E de repente a caligrafia afinava. O texto perdia o perfume das pequenas coisas e ganhava o peso de um anúncio. Quando os sinos da Conceição tocarem 8 batidas iguais, eu estarei atravessando água. Se não me virem, não é porque fechei os olhos, é porque mudei de margem. A anotação tinha a data de 30 de outubro, véspera da véspera do casamento. Rosa desapareceu no dia 29. Odete levou o caderno ao delegado com as mãos como quem leva água numa concha. Severino folheou com cuidado e chamou atenção para outra passagem, escrita segundo a data 2 semanas antes. Compro tinta violeta para não confundir minhas datas com as dos outros. A violeta guarda melhor a lembrança do que já foi dito. O recibo da Casa Sport, encontrado na bolsa de Rosa, tinha o mesmo dia da compra que a amiga contara. O diário adiantava acontecimentos como se fosse agenda, mas havia mais. 3 páginas que descreviam, em detalhe, a cor do vestido pronto, o horário do bonde para a Casa Forte, a falha no degrau da ponte da Boa Vista, terceira tábua, canto esquerdo, e uma frase que começou a circular como rumor e se fixou como sentença: se eu desaparecer, considerem a possibilidade de eu ter escrito isso antes. A casa virou correio. Gente que gostava de Rosa, gente que gostava de mistério, gente que gostava de duvidar. A fotografia do noivado, enfim pendurada, parecia pedir silêncio no meio de tantas suposições. Odete fechou a sala, tirou o retrato da parede e o levou para o quarto. Na moldura, o vidro refletia a mãe andando sem parar. No diário, a cidade começou sem saber a procurar por si mesma. Na tarde do segundo dia, o estúdio Lux recebeu a visita de Lídia e do delegado. O fotógrafo, um italiano chamado Bellini, reconheceu Rosa na hora, moça de olhos que escurecem quando decide. Contou que ao final da sessão, Rosa pedira 2 ampliações e uma chapa sem máscara, um negativo inteiro, para um trabalho que queria tentar sozinha. Bellini achou capricho, entregou sem perguntas. Lídia levou a nota para o inquérito. À noite, no caderno de capa verde, lá estava: do negativo, o fantasma, do fantasma, a prova de que não preciso estar inteira para que me vejam. Era o tipo de frase que se lê 2 vezes para ter certeza de que não foi o leitor que inventou.
Um menino de recados apareceu no portão, ofegante. Ao amanhecer no barranco do Capibaribe, perto da ponte da Boa Vista, encontraram um sapato branco de noiva, sujo de lama grossa, e um pedaço de renda enroscado num arame. O sapato era o par do outro, guardado pela costureira. A renda casava com o véu em costura. O Jornal da Tarde saiu com um título cruel: Noiva do Rio. Odete não leu. A rua leu por ela. O delegado mandou buscar o que chamavam de vigilante de maré, um barqueiro velho de Olinda, bom de olho, que conhecia as curvas do rio como quem conhece a própria palma. Ele desceu o Capibaribe devagar, notando remansos, perguntando aos passarinhos. Voltou no fim do dia. Se caiu, não foi para ir embora. Foi para mostrar que a gente olha errado para a água. Ninguém entendeu de primeira, ninguém esqueceu de segunda. À noite, Odete abriu o diário numa página que a mão encontrou sem querer e encontrou a frase que não deveria existir escrita na véspera. Deixo um sapato para que pensem que perdi o pé. Deixo renda para que imaginem véu. O que não deixo é a intenção. Quem tinha escrito aquilo sabia que a polícia encontraria exatamente o que encontrou. Então por que escrever e deixar? Para confundir? Para proteger? Para dizer de uma vez por todas que desaparecer também pode ser uma forma de autorizar a própria vida? A cidade ganhou um novo hábito. Ao cruzar a ponte, olhava-se o terceiro degrau, canto esquerdo, não para ver a falha da madeira, mas para ver se a frase era verdadeira. Ficou. Os dias seguintes foram de visitas e depoimentos. A casa de Odete se transformou em sala de espera. Álvaro chegou cedo, barba por fazer, olhos vermelhos de quem dormira pouco e falara muito. Trazia respostas prontas e perguntas que não queria ouvir. O delegado o ouviu com um silêncio diferente, silêncio que pesa. Ela andava triste? Ah, não, respondeu. Andava lendo mais? Sempre. Tinha medo de alguém? Álvaro olhou o chão e murmurou que medo era a palavra do mundo, não de Rosa. Quando lhe mostraram a frase do diário sobre o sapato e a renda, ele cravou. Rosa escrevia bonito. Queria que a cabeça mandasse no destino. Pelo destino, e calou como quem invoca o inevitável para não encarar a escolha. Dona Salete, a costureira, falou com as mãos como quem costura palavras. Confirmou o ajuste na barra. Jurou que o véu tivera um acréscimo de renda pedido por Rosa na última hora. 2 andorinhas bordadas na beirada, para o vestido saber para onde voar. Disse que Rosa riu quando ela comentou que andorinha é bicho de ida e volta. Nem sempre, respondeu Rosa. Há andorinhas que escolhem outro beiral. Lídia trouxe do hospital um caderno de apontamentos com horários. Dias antes, Rosa pedira um favor esquisito, que Lídia lhe dissesse os momentos exatos em que os sinos do Carmo, da Conceição e de São Antônio batiam juntos. Quero ouvir a cidade marcar o mesmo tempo. É quando o Recife fica com um coração só, anotou no diário com a tinta violeta. Coincidência ou não, a frase que falava em atravessar água aos toques da Conceição ganhou corpo na cabeça dos curiosos. Às 8, os sinos marcaram. Na beira do rio, gente ficou parada esperando ver surgir do Capibaribe uma noiva de rendas e explicações. O rio, como de costume, devolveu só reflexo. 2 homens do correio bateram a porta com um envelope carimbado na véspera do desaparecimento. Endereço. Para mim mesma na volta. Dentro, um bilhete curto. Se esta carta te encontrou, significa que a cidade não te perdeu. A caligrafia era de Rosa. O bilhete foi juntado ao inquérito e, sem querer, virou porta de entrada para a imaginação sem freio. Gente jurando ter visto Rosa no cais da Rua do Bom Jesus. Uma lavadeira disse ter reconhecido os cabelos na sombra de uma árvore em Casa Forte. Um condutor de bonde jurou que uma moça lhe pagou a tarifa com 4 moedas sujas de tinta violeta. O delegado chegou a um ponto em que precisava que os fatos pesassem mais que a ansiedade. Pediu a Bellini, o fotógrafo, que revelasse de novo a chapa sem máscara. A fotografia que surgiu no tanque gelado do laboratório não era a que ninguém esperava. O negativo, quando posto à luz, trazia uma imagem dupla. Na frente, Rosa sentada, rosto de perfil. Ao fundo, a mesma Rosa de pé de costas desfocada. Bellini explicou meio envergonhado. Às vezes a gente usa uma exposição sobreposta para compor cena. Se ela pediu o negativo inteiro, pode ter feito a segunda imagem sozinha com auxílio de espelho e cortina. A cópia impressa trazia, ao canto, uma sombra que parecia véu. Quando Álvaro viu, jurou de pés juntos. Não é ela, é brincadeira de laboratório. Lídia segurou a foto de leve como quem segura o pulso de alguém doente e disse baixo: é ela, mas é outra. O diário continuava a ser o fio. A tinta violeta, uniforme, sem borrão, cheirava ligeiramente a anilina. Severino levou 2 páginas ao químico do liceu. Ele esfregou as mãos, feliz de ser útil, e examinou a tinta sob lente.
Conclusão: a escrita das últimas anotações, apesar de datadas dias diferentes, tinha a mesma secagem de poucas horas. Foi escrita quase toda num fôlego só, garantiu. Ou Rosa datava suas entradas como quem monta uma peça, ou alguém depois tivera o cuidado de encenar as datas. Odete recusou a hipótese de falsificação com a autoridade que só mãe ferida tem. A letra é da minha filha, e a cabeça também. Foi quando apareceu a figura que faltava. Padre Arthur, capelão da Boa Vista, um homem de ombros pequenos e voz macia, que trouxe consigo um pedaço de papel extraído do livro de anotações da paróquia. Uma semana antes do desaparecimento, Rosa pedira uma conversa. Quis saber, em termos de católico e de homem, o que seria de uma noiva que não quisesse chegar ao altar, mas quisesse chegar a si. O padre respondeu com o pouco que a igreja permite dizer nessas horas. A consciência é tribunal secreto. Deus conhece a intenção. Ao sinalar a visita, anotou no seu livro. Saiu aliviada, mas ainda em luta. No diário, 3 linhas ressoavam essa conversa. Se a cidade quer festa, que tenha festa. Mas a festa que eu devo a mim é outra. Se não me consentem, eu concedo. Na noite do 4º dia, uma vizinha, dessas almas discretas que assistem o bairro pela janela, contou que há semanas via Rosa escrever antes de apagar a lamparina, depois levantar, abrir a janela, contar os passos da rua como quem mede tecido e fechar de novo. Outra disse que numa tarde serena, escutou Rosa repetir em voz baixa um trecho que parecia comprometimento. Rosa atravessa, Rosa atravessará, Rosa atravessou. Não era poesia, era treino. Foi no 5º dia que um fragmento deslocou tudo. O barqueiro que conhecia as marés entrou, chapéu na mão, e disse para o delegado: "Seu Severino, a maré cheia ontem não favorecia queda longe. Se caiu, caiu perto, e perto não engole." Depois, como quem entrega mapa, tirou do bolso um papel oleoso com rabiscos de correnteza. No desenho havia um ponto assinalado com palavra abrigo. E ao lado 3 letras. R.M. Severino foi a margem indicada. Achou um tronco de carnaúba tombado, com marcas recentes de corda. No barro, marcas de pés, um descalço, outro calçado. O delegado soprou a poeira do pensamento. Rosa podia ter ensaiado uma travessia com ajuda. Ou Álvaro estava envolvido. Ou todo mundo subestimara a capacidade de uma moça de 22 anos entender o rio melhor que os homens do cais. À noite, Odete abriu pela última vez naquele dia o diário e encontrou uma entrada com a data do dia seguinte ao desaparecimento. "Amanhã, às 8 batidas, eu mudo de margem. Se me procurarem do lado costumeiro, vão dizer que sumiu. Se aprenderem a olhar do outro lado, vão me ver passando." O amanhã de Rosa era o hoje de todos. Ninguém dormiu. A cidade esperou os sinos com o ouvido do coração. Quando eles tocaram acelerados e iguais, uma pequena canoa, aliviada de peso, bateu no barranco do lado de Casa Forte, sem ninguém. Dentro, uma fita de cabelo presa a um pente de osso e uma página arrancada dobrada ao meio, com 3 palavras: "Não me devolva." A fita era de Rosa, a página era do diário. E a história, que parecia pedir corpo, devolvia sua vontade. No terreno vazio da esquina, um vendedor de tapioca disse algo que ninguém esquece quando escuta: "Tem gente que some para não desaparecer." Depois, bateu a frigideira, virou a goma e a vida comum teimosamente continuou. Na manhã do 6º dia, quando a cidade parecia ter aceitado que o caso viraria crônica e boato, o carteiro Raimundo voltou à Rua da Imperatriz com um envelope espesso, daqueles que afundam um pouco a mão de quem segura. Destinatário: Dona Odete Matos, por favor abrir só quando o sino do Carmo e da Conceição baterem juntos. No verso, em letra de rosa, outra frase: "Se abrirem antes, vão ouvir só barulho." Odete esperou. Às 4 da tarde, quando os sinos coincidiram num eco imperfeito, rasgou o papel. Dentro havia 3 coisas. Um bilhete curto: "Mãe, não me procure no lugar onde dizem que todas estão. Eu não sou todas." Um recorte de jornal estrangeiro traduzido a lápis sobre mulheres pedindo voto em países de nomes frios. E uma chave pequena com a cabeça moldada em formato de andorinha. Severino levou a chave até a estação central. O chefe de plataforma olhou, coçou a orelha e apontou para os guarda-volumes herdados da firma inglesa, uma fila de caixas de ferro numeradas. A andorinha abria o número 23. Dentro, um embrulho de tecido encerado, um frasco meio cheio de tinta violeta, um maço de papéis atado com fita de algodão e uma cópia da fotografia sem máscara feita por Bellini, mas ampliada com anotações de margem, setas, horários, palavras como exposição, apagar costas, guardar frente. No topo do maço, uma folha, planos de travessia. Abaixo, uma lista de horas em que os bondes corriam mais vazios, a indicação de um moinho abandonado em Casa Forte, abrigo, e uma frase que desmontou o alívio
alívio de quem esperava achar um bilhete de volta. Ninguém dá alta a quem não entrou por vontade. O maço continha ainda 3 cartas sem selo. A primeira, endereçada a Lídia. O que aprendi contigo sobre pulso e respiração me ensinou a medir outras febres. Se alguém te perguntar por que ajudei meu próprio destino, responde que a paciente enfim soube dizer não à sangria. A segunda, a Beline. Obrigada por me mostrar que uma imagem não é só o que o olho vê. Agora sei sair do quadro sem que rasguem a moldura. A terceira, a Álvaro. Não é você, é o altar. E é a cidade que me quer como figurino. Eu não sou roupa. O delegado metódico recopiou tudo para os autos, mas o que mexeu com a sala de espera foi um caderno menor, capa de papelão pardo, sem as linhas finas do primeiro. Era um caderno de prova, como chamavam os fotógrafos quando arriscavam proporções de luz. Em cada página, uma fotografia colada com goma arábica e abaixo, com a tinta violeta, uma legenda que não descrevia a imagem, interpretava. A Ponte da Boa Vista, por exemplo, tinha escrito: terceira tábua, canto esquerdo. A falha por onde a cidade acha que eu caí. O Capibaribe num fim de tarde. Não é correnteza, é escolha. A fachada do Hospital Pedro II. Os vivos deitados. Os vivos em pé. E uma foto da janela do quarto de Rosa, tirada de dentro. Mudar de margem é também mudar de moldura. A notícia dos guarda-volumes espalhou-se. No tabuleiro do vendedor de tapioca, no degrau da Igreja do Carmo, no balcão da Casa Sport, repetia-se a história da chave andorinha. O símbolo, que para uns era só ornamento, para outros virou senha. À noitinha, quando os primeiros lampiões se acendiam na Rua Nova, Lídia chegou sem farda e sem medo à casa de Odete com um embrulho apertado ao peito. Ela me deu isto 2 dias antes. Pediu para eu guardar até que a cidade se cansasse de procurá-la do lado errado. Dentro, um rolo de papel manteiga com linhas técnicas, a planta do moinho abandonado em Casa Forte, a palavra abrigo, desenhada como quem escreve uma promessa, e a marcação de uma saleta com janela alta, tetos de caibros, e o traçado de um caminho discretíssimo até o rio. Numa borda, Rosa escrevera: a água é menos vigiada que as portas. Nessa noite, Severino resolveu ir até o moinho. Levou 2 praças, um lampião e o barqueiro de Olinda, que dizia saber quando a água respira. A construção, que já fora ruído e farinha, agora era parede e morcego. No chão de terra batida, marcas recentes de sola pequena. Numa trave baixa, um pedaço de pano rasgado, algodão fino com um ponto miúdo idêntico ao usado por Dona Salete no forro do vestido de Rosa. Sobre uma pedra, 2 moedas manchadas, de tinta violeta, e numa fresta protegida da chuva, muito acima do alcance de curiosos, uma latinha com tampa. Dentro, um fecho de cabelo, 3 grampos e um papel dobrado. Quando o corpo é equilibrismo, a margem deixa de ser lado e vira verbo. No retorno à margem, o barqueiro parou de súbito e apontou para a mágoa escura, mansa de maré alta. Olhe a linha, sussurrou. A canoa leve corta sem abrir fala. Em bom português, alguém vinha e ia sem levantar suspeita, aproveitando horas de rio distraído, quando o mundo urbaníssimo do Recife prendia o olhar em vitrines e anúncios de eletricidade, e esquecia de vigiar o seu velho espelho. O delegado tomou nota mental de outra coisa. O moinho tinha vizinhança de gente que não perguntava o que não queria saber. Em casa de gente antiga, silêncio é também serviço. Ao amanhecer do 7º dia, Álvaro reapareceu, desta vez mais composto, menos atordoado. Disse que tinha algo a corrigir, lembrar-se de uma conversa com Rosa no dia da foto, na qual ela olhou a própria imagem e resmungou: serão 2, a que vai e a que fica, para a cidade parar de me pedir a mesma figura. Álvaro ficara incomodado com a frase, porque nas festas da firma gostava de repetir que a esposa do caixeiro viajante precisa saber esperar. Ao ouvir de volta sua própria frase, dita por um terceiro, mordeu o lábio. Severino percebeu o arrependimento, mas o papel do arrependimento naquele ponto era só ilustrar como as frases feitas podem virar grades. No meio da manhã, sob o calor que junta cansaço com suor, um detalhe que parecia pequeno abriu outra porta. O dono da Casa Sport, a papelaria, apareceu segurando um caderninho de fiados. Disse que uma moça com cabelos de rosa havia passado ali 2 dias antes do sumiço e comprado, além da tinta violeta, papel de seda, pinos de aço, 3 prendedores de roupa e uma pedra-pomes. Para que pedra-pomes? O dono encolheu os ombros. Para apagar. Lídia juntou logo as pontas. Com pedra-pomes, apagam-se marcas de grafite na parede, rugas de madeira na janela, traços de mapa que não se quer deixar. Severino suspeitou que Rosa tinha preparado o quarto não para encenação dramática, mas para ausência organizada, retirar os rastros que virariam prova contra ela. Odete, que ouvira tudo encostada ao vão da porta, pediu licença e sumiu no quarto da filha.
Voltou com um envelope que, de tão manuseado, já não fechava direito. Encontrei na forração da gaveta de lenços. Havia um cartão do Gabinete Português de Leitura com o nome R. Matos. E ao lado, a anotação: salas silenciosas, mas janelas altas. Uma ficha de empréstimo de um livro de ensaios sobre mulheres e instrução. E um recorte de jornal de 1917 falando de uma tal Berta Lutz, mulher de ciência, mulheres no voto. No verso, Rosa escrevera: se o século abriu a janela, por que querem que eu feche a minha? A essa altura, o Recife já tinha duas Rosas, a que parte por água e a que muda de margem em seco, pela cidade, por cima de pontes e destacando-se de molduras. Teve quem dissesse que a viram em Olinda, no alto, conversando com uma professora. Teve quem jurasse tê-la visto de chapéu simples e vestido anônimo numa aula noturna da escola normal. Um jornaleiro, desses que sabem o que se passa antes de passar, disse a frase que alguns acharam insolente e outros libertadora: tem mulher que casa com o próprio caminho. Na tarde do 8º dia, quando todos já aguardavam o caso morrer de si mesmo, a sala de Odete recebeu uma visita improvável. Dona Almerinda, diretora da Escola Normal do Recife, mulher de cinza discreto e olhar sem medo. Trazia nas mãos um envelope selado. Recebi isto por baixo da porta há 2 dias. Demorei para vir porque queria ter certeza de que era sério. Dentro 2 folhas e nada de tinta violeta. Grafite firme, sem floreio. Se a senhora for quem dizem, peço um lugar na última fileira. Aprendo rápido, falo pouco, não preciso de apresentação, dizia a primeira. A segunda era curta. Se perguntarem, a senhora não me viu. Se não perguntarem, a senhora me viu. A assinatura era só um R com traço. Almerinda encarou Odete com a delicadeza possível numa sala onde falta a pessoa e sobra a palavra. Se sua filha veio a mim, eu não a devolvo. Eu aguardo do que quer fazer mal. Severino, que ouvira, pediu que a diretora aceitasse ser ouvida oficialmente. O senhor vai me obrigar a dizer que a última fileira estava vazia? Respondeu ela. O delegado sorriu sem humor. Vou obrigar a cidade a ouvir que às vezes é preciso deixar vazia uma cadeira para que ninguém sente em cima do destino alheio. Na volta, já à noite, Lídia e Odete sentaram-se no degrau da sala. Não choraram, trocaram silêncio. No diário de capa verde ficou faltando uma última folha, a tal arrancada que deixara na canoa com o não me devolva. Severino, virando as páginas já gastas, encontrou bem no início do caderno um índice feito à mão, como se Rosa fosse sua própria editora. Coisas que resolvi. 1. Como atravessar. 2. Quando atravessar. 3. Por que atravessar. Trudis, o que deixo para não me pedir em volta. O índice terminava com uma promessa. 5. O que acontece quando a gente chega do outro lado. Aquilo que faltava era justamente o que sustentava a curiosidade da cidade inteira. No 9º dia, antes do sol ferver, o barqueiro bateu mais uma vez à janela do delegado. Tinha no rosto um cansaço bonito, desses que só quem conversa com água tem. A maré hoje vira cedo. Quem sabe ver, vê. Severino, pela primeira vez, dispensou praças e papel. Foi só ele, o barqueiro e um silêncio que de tão inteiro lembrava a igreja vazia. Eles desceram devagar, deixaram a canoa encostar no velho tronco de carnaúba. O barqueiro passou a mão pelo casco, cheirou a madeira como quem reconhece bicho. Ela foi bem ensinada, disse, sem explicar o pronome. A água bateu na proa como quem confirma. Quando voltaram à Rua da Imperatriz, o Recife já tinha inventado 3 finais e meio. Um dizia que Rosa dera com os ombros no dever, outro que fora seduzida por ideias estrangeiras, outro que apenas falhara como esposa, meio final para aliviar consciências. Odete, que agora caminhava de outra maneira dentro da própria casa, colocou a fotografia do noivado de volta na parede, desta vez no corredor, não na sala. Ao lado, com um preguinho tímido, pendurou a chave andorinha. E o diário que dera nome aos dias ficou na mesa, aberto numa página em branco. No rodapé dessa página, que não dizia nada, havia um pontinho violeta. Não era erro, era começo. No 10º dia, a cidade acordou com um vento úmido que empurrava o cheiro de mangue para dentro das casas. O delegado Severino, que aprendera a confiar nesses recados invisíveis, levou o diário de capa verde ao Gabinete Português de Leitura e pediu uma mesa junto à janela alta. Quis reler tudo com a cabeça longe do burburinho da rua. Ao lado do índice em que Rosa prometera a 5ª resposta, ele percebeu um detalhe que antes lhe escapara. As primeiras páginas tinham fios soltos na lombada, como se algo houvesse sido costurado ali e depois retirado a bisturi. Não era apenas uma folha arrancada, era um enxerto desfeito. O bibliotecário, homem seco de óculos pendendo na ponta do nariz,
comentou sem levantar a voz. Livros que viajam em bolso de mulher trazem mais mundo do que os que ficam purgados nas estantes. Severino sorriu com o canto da boca. Fechou o caderno e tomou uma decisão que não cabia no seu regulamento. Abriu um inquérito não para encontrar um corpo, mas para proteger um caminho. No despacho escreveu: ausência voluntária sem indício de violência. Motivações íntimas não suscetíveis de apuração policial. Foi a maneira que encontrou de dar nome àquilo que a rua chamava de sumiço. À tarde, Álvaro apareceu com o paletó nos ombros, como quem enfim percebeu o peso do tecido. Trazia uma caixa pequena. Dentro, o anel de noivado. Não ousou olhar Odete nos olhos. Guarde, ou venda, ou jogue no rio. Eu vou para o sul com a firma. Não houve drama, só a constatação de que certas despedidas são silenciosas para não diminuírem o que as antecedeu. Quando ele foi embora, Odete ficou parada à porta sem acenar. Depois caminhou até o corredor, abriu a gaveta do aparador, colocou o anel ao lado da chave andorinha e fechou sem trancar. No 11º dia, Lídia levou Odete ao moinho de Casa Forte pela primeira vez. Foram só as duas de bonde até onde dava e depois a pé por um atalho de capim. A construção já parecia outra, talvez porque agora odava-se com olhos de abrigo, não de ruína. No interior, alguém havia varrido as folhas recentes. No peitoril da janela alta, uma dobra de pano presa por 2 grampos de roupa fazia as vezes de cortina, sombra calculada para quem precisa ver sem ser vista. Lídia apontou para a trave onde haviam encontrado a latinha. Se a senhora prestar atenção, tem o cheiro de sabonete branco, desses que não enganam. Odete sorriu triste. Minha filha sempre gostou de cheiro de começo. No chão, sob uma pedra que se deixava levantar com o bico da sandália, havia um envelope com a borda amassada pela umidade. Não trazia nome por fora. Por dentro, uma única folha de papel manteiga, escrita com letra mais firme que a do diário. Quando a gente chega do outro lado, descobre que o outro lado não existe. Existe a gente. E a margem que a cidade nos empresta até aprender a andar com as próprias pernas. Não estava assinado, mas Odete passou os dedos e reconheceu o pequeno defeito no traço do R, que desde menina a filha insistia em corrigir. Severino recebeu a notícia no mesmo dia e a arquivou como se arquivam cartas de família, fora do alcance de curiosos e ao alcance do coração. À noite, o barqueiro de Olinda subiu a Rua da Imperatriz com a camisa aberta no peito e um sorriso que só se dá a quem entende o tempo da água. Trago recado de Maré, disse, deixando sobre a mesa do delegado uma folha de jornal mal dobrada. No rodapé, em anúncio minúsculo da escola normal, lia-se: abertas matrículas para a turma noturna, senhoritas e senhoras que trabalham, vagas discretas. No canto, feito a lápis por mão alheia, um desenho de andorinha. Severino encarou o barqueiro. Você viu? O homem coçou o queixo. Eu vejo o que a cidade não sabe olhar. Nos dias seguintes, a cidade fez o que cidades fazem. Inventou versões. Houve quem jurasse ter visto Rosa numa banca de frutas em São José, trocando moedas com uma vendedora, que respondia só com o olhar. Houve quem afirmasse ter ouvido sua risada, curta e baixa na segunda fileira de um auditório onde uma professora discursava sobre leitura em voz alta. Houve, inclusive, quem garantisse que a viu atravessando a ponte velha de cabelos presos num coque novo, desses práticos de mulher apressada. Cada afirmação virava mais um tijolo na casa invisível, onde Rosa agora vivia. Uma casa sem endereço que não podia ser batida à porta. Bellini, o fotógrafo, reapareceu com o paletó apertado e o odor persistente de fixador. Pediu à família licença para retirar a fotografia do noivado da parede por 3 dias. Quero dar a ela um destino melhor do que moldura de corredor, explicou. Levou consigo o retrato e voltou com outro do mesmo tamanho, mas diferente. Era a imagem da janela do quarto de Rosa, aquela que ele mesmo fotografara de dentro para fora, com a luz da manhã inventando uma barra de ouro no chão. No rodapé, sem assinatura, um carimbo de borracha com tinta violeta. Não abriram a moldura. Abriram a janela. Odete pendurou a nova fotografia e, pela primeira vez em 2 semanas, respirou sem medo de que o ar a traísse. Severino, por sua vez, fez algo que seus superiores desaprovariam se soubessem. Foi à escola normal numa noite de chuva fina. Pediu para sentar no fundo e ficou observando mulheres de saias sóbrias copiando mapas no quadro. A diretora Almerinda fingiu não vê-lo, porque era assim que combinavam os mundos quando queriam preservar uma história. Um vulto na última fileira tinha a nuca coberta por um lenço simples. Não virou o rosto, não era preciso. O delegado que aprendera a ler águas percebeu. Há marés que a gente não deve reverter. Passaram-se meses. A cidade trocou o assunto porque a cidade troca de assunto para continuar funcionando. Mas algumas coisas ficaram.
Na porta da venda do seu Clemente, alguém riscou a carvão abaixo do preço do açúcar, uma andorinha minúscula. No interior da Igreja do Carmo, uma beata deixou de puxar o braço das meninas que ficavam na última fila. No mercado de São José, uma vendedora de peixes começou a embrulhar as compras com recortes de jornal, onde se lia a palavra instrução. E no moinho de Casa Forte, flores de mato brotaram na fenda da pedra onde Odete guardara a carta. Num fim de tarde de agosto, quando o calor se lembra de ser brando, Odete recebeu um cartão postal sem selo e sem carimbo. Alguém entregara a mão. Na frente, um desenho delicado do pátio do terço com suas bandeirinhas vazias. No verso, 2 linhas. Mãe, quando eu puder sentar ao seu lado na janela e ler em voz alta o que ainda não escrevi, vou. Enquanto isso, guarde a cadeira. Não me peça para caber no retrato. Ao lado da frase, uma andorinha tão pequena que parecia um erro de tinta. Lídia continuou no hospital, firme e cansada. Aprendeu a fazer parto sem parto, que é quando uma mulher dá à luz a si mesma. Nas horas de folga, ajudava a Almerinda em aulas improvisadas num porão seco do bairro de São José, onde o barulho do bonde fazia o papel de sino. Às vezes uma moça de lenço claro chegava antes, abria as janelas e apagava com pedra pomes qualquer marca que denunciasse o lugar. Partia antes do fim. Deixava no quadro uma palavra em letra bonita, moldura. Debaixo alguém escrevia, janela. Álvaro no Sul mandou uma única carta a Odete no Natal. Não pedia notícias de Rosa. Falava de trabalho, de frio, de um casaco novo. Dentro, dobrado com cuidado, um recibo de doação para a Santa Casa do Recife. No rodapé, um pedido tímido. Se um dia ela passar por aqui, diga que eu aprendi alguma coisa. Odete leu, guardou, não respondeu. No primeiro aniversário do desaparecimento, Severino subiu ao moinho com o barqueiro. Encontraram o lugar limpo como sempre. Limpo como quem usa e cuida. Na janela, presa por 2 grampos, uma tira de tecido novo. No peitoril, um caderno fino com capa de papel pardo. Era o mesmo formato dos cadernos de prova de Bellini, mas vazio. No alto da primeira página, escrito a lápis, uma única frase, índice do que não precisa mais promessa. Abaixo, números de 1 a 5, todos sem título. Severino passou os dedos, fechou o caderno e devolveu ao peitoril. Não levou nada. Às vezes, proteger é não tocar. Anos depois, e anos numa cidade com água são apenas curvas de tempo, os jornais noticiaram, em uma notinha de rodapé, a inauguração de uma sala de leitura para senhoras no andar de cima de um armazém da Rua Nova. Sem pompa, sem discurso, só cadeiras, livros gastos e janela grande. Quem organizava não assinava os cartazes. Quem frequentava não pedia licença. No teto, preso com um prego teimoso, um fio de bandeirinhas feito de papel manteiga. Numa delas, um carimbo violeta quase apagado, a forma leve de uma andorinha. Quanto a Odete, envelheceu direito. Continuou a bordar na cadeira junto da janela, às vezes deixando uma segunda cadeira vazia ao lado, não por saudade do que faltava, mas por respeito ao espaço do que havia se tornado. Quando chovia, encostava a chave andorinha no vidro para ouvir o metal batucar no ritmo da água. E de vez em quando, abria o diário de capa verde na página em branco com o ponto violeta e dizia baixinho, como quem conversa com um santo íntimo, está bem, minha filha, chegou. Numa manhã de vento bom, Bellini bateu a porta trazendo um embrulho. Dentro, a fotografia do noivado, a original, com a moldura substituída por outra mais larga e simples. No passepartout, gravou a seco sem tinta, Rosa Matos, 1919, fotografia de aparição. Odete agradeceu e pendurou no corredor, ao lado da janela. Não era mais lembrança de ausência. Era prova de presença. Uma mulher no centro, um homem ao lado, uma cidade em volta. E para além do vidro, a certeza de que nenhuma imagem consegue conter uma travessia. Severino se aposentou sem estardalhaço. Deixou para quem fosse ler um fichário com poucos papéis e muitas ausências. No índice, ao lado de caso Rosa Matos, não escreveu solucionado nem sem solução. Escreveu respeitado. O último ato que praticou como autoridade pública foi simples. Mandou retirar do cartório a expressão desaparecida e substituir por não localizada por escolha própria. Deu conversa, riram dele nos cafés, disseram que estava ficando sentimental. Ele respondeu que era só exato. E o Recife, que gosta de se olhar no espelho do rio para verificar se o chapéu está no ângulo certo, guardou a história como guarda certas rezas, repetindo só para quem precisa ouvir. Quando alguém pergunta baixinho o que foi feito de Rosa Matos, as respostas variam com o vento. Uns dizem que virou professora em Olinda. Outros juram que ela organiza salas de leitura em armazéns com janelas altas.
Há quem afirme que se casou com o próprio caminho e por isso não precisou de altar. Todos, sem combinar, desenham com a ponta do dedo uma andorinha no ar. No diário de capa verde, aquela página em branco com o ponto violeta continua aberta na casa de Odete. Às vezes, ao cair da tarde, um raio de sol atravessa a janela e acende o pontinho como se fosse brasa. É quando a cidade, sem saber, repete a frase que ninguém escreveu, mas toda mulher entende. Não foi sumiço, foi travessia. Chegou um setembro de céu lavado, desses que deixam o Recife com cheiro de roupa recém-posta no varal. Quando Odete encontrou no batente da janela um envelope dobrado 2 vezes preso sob a chave andorinha. Não havia selo nem carimbo, só um traço de lápis atravessando o papel como um rio. Dentro, o caderno fino de capa parda que Severino vira no moinho. Agora, as páginas já não estavam vazias. Não eram confissões nem um relato com começo e fim, mas pequenas cenas, escritas em noites diferentes, com a letra já sem a hesitação da menina. Havia um retrato de palavras do salão da Rua Nova, onde as cadeiras não combinavam entre si e, por isso mesmo, não constrangiam ninguém. Havia a descrição de uma moça tímida que aprendeu a ler o próprio nome num papel pardo e, ao final, quis copiá-lo 5 vezes para acreditar. Havia também um agradecimento que não dizia o destinatário, mas Odete conhecia a direção. As mulheres que seguraram a porta enquanto eu encontrava a janela. Ao lado, minúscula, a sombra de uma andorinha feita com 2 riscos. Odete não chorou. Fez melhor. Ferveu água, coou um café escuro, colocou 2 xícaras na mesa e leu em voz alta, pausadamente, como se Rosa estivesse do outro lado escutando a música das sílabas. Quando terminou, guardou o caderno na gaveta com o anel de noivado e a chave. Objetos que já não pesavam o mesmo. Na delegacia, Severino folheou uma cópia das notas que alguém deixara na calada, entre requisições e ofícios. Reconheceu o papel pardo, reconheceu o cuidado em não comprometer ninguém. E percebeu outra coisa. Em margens quase transparentes com grafite suave, havia respostas às perguntas do primeiro diário, não numeradas, não didáticas, apenas assentadas ali como quem devolve um favor. A rua onde Rosa ouviu o nome Vida pela primeira vez, sem que viesse seguido de depois. O dia em que o rio debaixo da Ponte Velha lhe pareceu menos separação e mais caminho. O instante em que uma moça de lenço claro falou pela primeira vez sem pedir licença. O delegado fechou o caderno, devolveu-o ao envelope e, em vez de arquivar, deixou no parapeito de sua janela, onde batia um vento que sabia cuidar. Bellini, que envelhecia num laboratório impregnado de luz e química, montou uma exposição sem inauguração. Nas paredes do ateliê, pendurou fotografias sem gente, janelas, portas entreabertas, sombras sobre ladrilhos, uma escada que prometia algo fora do quadro. Em cada moldura gravou a seco uma palavra só: travessia. Quem entrava para tirar retrato de batizado ou documento acabava ficando alguns minutos diante daqueles vazios cheios. Alguns saíam rindo de si mesmos, outros saíam mais devagar. Uma tarde, Odete apareceu com um embrulho embranquecido de tempo. Entregou ao fotógrafo a moldura antiga do noivado. Dê a ela um uso que não machuque. Na semana seguinte, voltou e encontrou no lugar do retrato a fotografia da janela do quarto, aquela barra de luz desenhando o chão, acompanhada de um passe-partout com um carimbo tímido em violeta, uma andorinha quase fugindo do papel. Lídia seguia com as mãos cheias de serviço e a cabeça determinada. Descobriu que há partos que acontecem fora da maternidade. Quando uma mulher abre o caderno e escreve uma frase que não se desculpa, quando outra toma o bonde à noite para ouvir, em sala emprestada, aquilo que lhe negaram em casa. Quando uma terceira termina o dia sem pedir perdão por ter ocupado espaço. Ao fim de cada encontro, Lídia recolhia os pedaços de papel com letras trementes e guardava numa caixa de sapatos. Um dia isso tudo vai ser arquivo, dizia rindo com os olhos. Na tampa da caixa, desenhou à mão uma andorinha. O barqueiro, que conhecia de cor o rumor das marés, trazia notícia quando notícia não tinha coragem de ser palavra. Deixava bilhetes sem assinatura, um endereço rabiscado da Rua de Apolo, subir a escada à sala da frente, o nome de uma professora nova que lê sem apontar o dedo, a hora em que o bonde passa mais vazio. Severino às vezes encontrava esses recados antes que o vento achasse dono e os empurrava discretamente para as mãos certas. Não era conivência, era precisão. Manter uma travessia longe dos olhos que só sabem vigiar. Álvaro, no sul, casou com a vida que cabia nele. Mandou mais 2 cartas formais, frias como papel timbrado. Não pediam perdão, não cobravam nada.
A segunda trazia dentro um recorte de jornal sobre uma campanha de alfabetização numa vila operária. Talvez isso interesse. Odete leu, sorriu, devolveu a gaveta boa. Aprender a aguardar o que chega sem obrigar ninguém a voltar. Um dia, a diretora Almerinda pediu silêncio às alunas e apontou para a porta. Entrou uma mulher com lenço claro, postura tranquila, olhos que sabiam medir a sala. Não disse o nome. Falou sobre pronomes possessivos como quem fala de território. Meu, nossa, vosso. Palavras que, se viram arma, a gente devolve em livro. No fim, alguém perguntou se ela viria sempre. A mulher sorriu pequeno. Eu venho quando vocês puderem ficar sem mim. Lídia, encostada à parede, entendeu a resposta mais que as outras. No segundo aniversário, a sala da Rua Nova ganhou uma mesa comprida. Sobre ela, cadernos de capa parda, todos vazios. Não eram presentes, eram convites. Cada mulher que entrava recebia um, sem recibo, sem lista. Na lombada, carimbo a seco. Sala de leitura para senhoras. No alto da parede, pregado com prego teimoso, o mesmo fio de bandeirinhas que o vento gostava de ensaiar. Às vezes, quando o assoalho rangia com passos conhecidos, as bandeirinhas batiam como asas. Uma tarde de dezembro, o Recife ficou com luz de cobre e pressa de trovoada. Odete fechou a janela da frente e deixou-a de trás aberta, como sempre fazia quando esperava a notícia que não tinha endereço. O envelope veio com a chuva miúda escorrendo pela fresta. Dentro, uma folha de papel mais firme do que o costume, escrita com calma. Mãe, trouxe o mar até aqui. Não precisa mais me procurar nele. Quando a senhora ouvir uma leitura em voz alta numa sala que não existia, eu estarei. Quando a senhora vir uma moça atravessar a ponte com um caderno na bolsa, eu estarei. Quando a senhora deitar e não sentir que a casa ficou menor, eu estarei. A gente não some, a gente muda de lugar. Ao lado, a andorinha de sempre, um pouco mais nítida. Severino, já com o ofício pesando menos no bolso do paletó, assinou seu último despacho antes de pedir aposentadoria. Não era sobre Rosa, era sobre linguagem. Propôs, com palavras comedidas, que nos livros de registro, desaparecida, pudesse ser substituída por não localizada por vontade própria, quando fosse o caso. Não conseguiu norma, conseguiu respeito. A moça do cartório, a partir dali, sussurrava a expressão ao preencher certas linhas. E isso bastava. Bellini encerrou a exposição sem retirá-la, deixou as janelas e os vazios nas paredes e passou a fotografar as mãos que seguravam cadernos. Não mostrava rostos, mostrava punhos de blusa, marcas de tinta, unhas curtas, veias salientes, o jeito como um dedo segura uma página antes de virá-la. Mandou fazer um catálogo com papel barato e grampo no meio, para que ninguém pensasse que precisava de moldura para ver. No rodapé de cada página, repetiu o carimbo violeta, sempre um pouco torto, sempre vivo. Quando a cidade precisou de uma história para não esquecer de si, foi essa que veio à superfície, como coisa boiando não por ser leve, mas por saber respirar. No pátio do terço, alguém pinta todo ano uma andorinha num canto da bandeira. Ninguém assina. No mercado, a vendedora de peixes embrulha o filé com jornal onde se lê curso noturno e pergunta se a freguesa não quer levar o resto da página. Na Igreja do Carmo, uma beata mais nova aprendeu que rezar às vezes é abrir a janela. Odete dorme melhor. Às vezes acorda no meio da noite e vai até a janela. Não espera sombras, não invoca milagres. Ouve, o rio tem som de coisa que segue. A cidade tem som de casa que aprendeu a caber em si. Na mesa, 2 xícaras. Nem sempre usa as 2. Não faz falta. O diário de capa verde permanece na gaveta, aberto na página de ponto violeta que a luz da tarde insiste em acender. De vez em quando, uma vizinha pede emprestado só para olhar e Odete empresta sem anotação de retorno, como quem já entendeu que certas coisas só existem mesmo quando passam de mão em mão. Se alguém pergunta de fora, mas afinal onde está Rosa? E o Recife responde do seu jeito. Aponta uma sala no andar de cima de um armazém, mostra um caderno pardo de lombada lisa, indica a sombra de uma andorinha que o vento move no teto e diz, sem aspas, está onde a cidade prometeu a ela. E quando a narração termina, porque toda a história precisa de um ponto, mesmo que o caminho continue, fica um resto de voz no ar. Não é saudade, é sinal. Quem escuta direito percebe. Não se tratava de sumiço, mas de uma mulher que escreveu com a própria letra o mapa de sair da moldura. Quem quiser seguir já tem janela. Quem quiser olhar já tem índice. Quem quiser ficar que fique, mas sabendo que ao primeiro vento bom a casa aprende a ter asas. Passou outro verão, desses que fazem a calçada arder às 2 da tarde e lavam o Recife com trovoada às 5. A cidade seguia o seu ofício de existir, e as marcas da história, mesmo as mais discretas, iam encontrando prateleira.
Numa manhã de janeiro, chegou à biblioteca pública um pacote embrulhado em papel pardo e barbante grosso. Não trazia remetente, só um carimbo violáceo um pouco torto, a silhueta de uma andorinha. Dentro, 4 cadernos de capa lisa numerados a lápis. O bibliotecário folheou como quem mexe em brasa. Em cada página, anotações de encontros, trechos de leitura copiados à mão, pequenas cenas de sala. Hoje, Dona Celina leu sem tropeço. Menina Luzia descobriu que sabia escrever o nome. No fim do último caderno, uma frase que parecia um beiral. Se algum curioso perguntar o que foi, respondam apenas que era uma casa aprendendo a ter janela. No ateliê de Bellini, a luz continuava entrando pela claraboia, e o cheiro de fixador era companhia antiga. O fotógrafo envelhecera de leve, com a dignidade de quem aprendeu a ver o que não se exibe. Certa tarde, limpando negativos em banho morno, encontrou um rolo que não lembrava ter exposto. Havia formas de janela, a barra de luz atravessando o assoalho e uma sombra de corpo que não se rendia a contornos. Imagem a lápis, quarto claro, janela aberta à hora da tarde. Bellini emoldurou a impressão sem legenda e pendurou num canto baixo, ao alcance de mãos. A clientela olhava, hesitava, sorria de si e saía levando no bolso a vontade de acender a própria janela. Severino, de sua mesa na delegacia, via os bondes passarem com a regularidade das certezas. O ofício ainda o chamava, mas já não o fustigava. Recebeu numa tarde de vento uma carta vinda do sul, papel fino, escrita contida. Dizia pouco, notícia de chuva na serra, o cheiro do mato depois da água, 2 nomes de ruas que ele não conhecia. Ao final, entre parênteses, uma frase que parecia ter sido soprada ao invés de escrita. Obrigado por não procurar como quem caça. Não havia assinatura. Severino guardou o papel no bolso onde antes carregava bilhetes de recado e saiu para andar sem destino, como se fiscalizasse o rumor de uma cidade que aprendera a falar baixo. A sala da Rua Nova crescia sem mudar de lugar. As mesas ganharam marcas de cotovelo, os cadernos ficaram grossos nas bordas, as conversas aprenderam a respirar entre um ponto e outro. Lídia mantinha a disciplina afetuosa, horário no quadro, água fresca no filtro, o aviso riscado em giz, lugar de fala e lugar de escuta. Uma noite um homem entrou na sala por engano, boné na mão, chapéu pendurado no susto. Queria a oficina de marcenaria do térreo. As mulheres se entreolharam, ele se desculpou com pressa, Lídia apontou a escada. Antes de ir, o homem olhou os cadernos e disse, tão escrevendo bonito, ninguém riu. Alguém respondeu, estamos treinando a vista. Odete, no seu ofício de casa e de espera, criou um hábito novo. Ao final da tarde, colocava 2 cadeiras perto da janela, mesmo quando não esperava visita. Às vezes, sentava-se numa e deixava a outra virando sombra. Noutras, recebia vizinhas que vinham com dúvidas de receita e saíam com vontade de letra. A página do diário de capa verde continuava aberta no ponto violeta, não por superstição, por utilidade. Ali, ela pousava o dedo quando precisava lembrar que era possível respirar mais longo. O anel de noivado, que um dia foi peso, agora era só metal antigo no fundo da gaveta mais alta. O tempo, quando útil, sabe esvaziar objetos. Em agosto, apareceu no mercado de São José uma novidade miúda, um folheto impresso em papel barato, tipografia desigual, anunciado a meia voz entre as bancas de especiarias. Chamava-se Círculo de Leitura das Andorinhas. Lá estavam no verso endereços de salas emprestadas. Rua do Sol, no Carmo. Beco do Veado, em Olinda. Uma casa de engenho em Jaboatão. Tragam caderno, tragam ouvido, tragam coragem, dizia a linha final. O vendedor de peixe embrulhava filé com o jornal do dia, mas guardava o folheto para mãos que ele reconhecia. Para as senhoras e avisava como se senha e bênção. Na igreja do Rosário, alguém reparou que a vela do lado esquerdo queimava mais lento quando a sala de leitura enchia. Uma beata mais nova começou a deixar na caixa de esmolas papéis com frases recortadas de jornal. Curso noturno gratuito. Aulas de primeiras letras. O sacristão não implicou. Há favores que a igreja não aprende nos livros. O barqueiro, que agora conduzia turistas curiosos ao mangue nos domingos, continuava a ser correio de silêncios. Um dia trouxe enrolado no jornal um pequeno santo de madeira com a pintura gasta. Achei boiando, senhora Odete. Deve ter vindo da enchente do Capibaribe. Não deixa de ser um recado. Santo que não afunda. Odete riu, agradeceu, colocou o santo na prateleira, sem culto, como quem acolhe um vizinho molhado. No fim de 1919, a cidade ganhou um rumor novo. E não era de política nem de comércio. Era de passos femininos mais firmes no paralelepípedo, de conversas que agora atravessavam a rua sem pedir licença, de cartas que chegavam com prezada senhora, em vez de minha filha. Os homens continuavam a mandar no que queriam, mas havia uma fresta nova nas horas da tarde.
As crianças voltavam da escola dizendo que a professora de gramática agora pedia redação sobre coisas que se aprende fora de casa. Uma menina escreveu sobre o vento, outra sobre a luz no chão da sala quando a janela abre. E Rosa, o Recife, quando perguntado sem delicadeza, respondia com elegância, apontava uma sombra de andorinha riscada na quina de um cartaz, mostrava a fotografia sem legenda na parede de Bellini, oferecia um folheto amassado no bolso do vendedor de peixe, indicava uma cadeira vazia ao lado de Odete. Num dia de céu lavado, uma moça que ninguém conhecia deixou, na caixa do correio da biblioteca, um bilhete só com 4 palavras: continuem. Eu estou indo, sem assinatura, como convém a quem prefere o caminho ao pedestal. Severino, já com o pedido de aposentadoria assinado, andou pela Ponte Velha uma última vez em farda. Parou no meio, encostou as mãos no ferro frio e escutou. O rio abaixo fazia aquele barulho de roupa batida na pedra, memória de casa, e a cidade, atrás, respirava como quem aprendeu um novo hábito, abrir a janela antes de falar. O delegado pensou num nome para o que viu acontecer 2 anos inteiros diante dos seus olhos e não achou. Às vezes o melhor nome é o que não fecha, só aponta. Quando o Natal chegou com cheiro de fruta e cera, a sala de leitura das senhoras acendeu 2 fileiras de lamparinas e abriu a porta. Não houve lista, não houve discurso. Cada mulher leu uma linha, a seu modo, com o fôlego que tinha. Algumas gaguejaram de propósito, por humor. Outras cantaram as vírgulas. Ao fim, Lídia soprou a chama de uma das lamparinas e deixou a outra acesa. Para quem chegar depois, disse. E riram todas porque sabiam que depois já tinha virado agora em algum lugar da cidade. Ficou assim. Um diário que começou contando um noivado e terminou abrindo janelas. Uma mãe que aprendeu a esperar menos o milagre e mais a carta que o vento traz. Um fotógrafo que ensinou a cidade a olhar o que não aparece e por isso mesmo fica. Um delegado que desaprendeu a caçar história e passou a deixá-la andar. Uma andorinha carimbada de leve nos cantos dos papéis. E um nome, Rosa, que não precisa mais de procura, só de leitura. Se você chegou até aqui e essa travessia te pegou pela mão, faz um favor simples que ajuda muito. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta de onde está assistindo e a hora em que esta voz te encontrou. Compartilha com quem gosta de ouvir as histórias que a cidade sussurra. Assim, outras janelas se abrem e a gente segue visitando casos guardados em corredores, gavetas e beirais do Brasil.